agora com a internet, com tudo, se você tem algo que supre a tua necessidade localmente, você já não precisa ficar gastando, por exemplo, com frete, né, de algo que venha lá do não sei aonde. Check the mic and make sure it sound right, boys. Gastar com frete. Exatamente. Então as pessoas estão procurando algo prático que elas conseguem ter esse contato de pessoa com pessoa, Sim, poder explicar o que ela quer, sabe? Ainda mais uma época agora que aconteceu esse lance da pandemia, que fez a gente trabalhar mais em casa, né? A gente tentou procurar coisas mais próximas do nosso bairro, mais próximas assim, do nosso cotidiano. Então, assim, se você começa a ver que o seu bairro precisa de uma estrutura, o certo é você investir mais dentro do seu bairro, investir em você, né? Se você for um profissional, investir em você para você ajudar o seu bairro a ficar mais equipado e o seu bairro poder suprir as necessidades do próprio bairro, né? Ainda mais que se a gente está falando de costura, a gente está falando de peça de roupa, a gente está falando de produto físico, né? Para a gente fazer esse tipo de produto, a gente tem que ter pessoas num local, né? Num lugar, né? Exatamente, então, trabalhando. Por isso a importância, só para a gente ver pelos setores disso. que ela passa, né? Uma peça para ser feita, ela passa pelo corte. Passa primeiro pela busca do tecido, né? Você tem que buscar o tecido, trazer o tecido, cortar o tecido. Aí você leva para costureira, ou você leva para modelista, aí você tem vários setores. Depois tem a pessoa que passa. Tem a pessoa que passa, a pessoa que embala, a pessoa que depois vai entregar o produto, entendeu? Né? Então são pessoas. São pessoas. E se você conseguir encontrar tudo isso no seu bairro, pertinho de você, olha o quanto que isso vai te facilitar de estar começando a fazer bons negócios e ter um bom preço dentro do seu produto. E um preço competitivo, mesmo um produto artesanal, um produto... Quando eu digo artesanal, né, parece uma coisa muito artesanal. Não é muito artesanal, não é tão manual. Sim. É você, né, tá conectando essas coisas, né? Conectando... O artesanal que a gente fala é o bem próximo de você, assim, né? Não é, por exemplo, grandes maquinários, tecnologia. Você consegue, né, confeccionar algo com... Não precisa de grandes maquinários, assim, né? Você precisa, quando você trabalha dessa forma, você precisa mais de capital humano qualificado do que, né, tanto, porque hoje em dia para uma costureira... produção larga em série, né? Imagina, você vai comprar uma máquina laser, né, de corte a laser, aí hoje em dia quase R$1 milhão, né? Com então, certeza. tipo assim, no caso aqui a gente tá falando de valorização de pessoas para suprir essas demandas. E costureiras, tá? A gente tá falando da parte da costureira. Sempre quando a gente tá falando desse assunto, a gente tá falando de costureira e fazendo umas analogias com outras coisas, mas sempre é a costureira, né? Foco na costura, né, gente? Que é o que faz acontecer mesmo, é quem produz, né? Quem transforma, quem põe a mão na massa. Quem transforma aquele tecido num produto. Exatamente. Né? Estamos falando da costureira autônoma, tá? Então, poderosa. Vamos lá. Então vamos lá. Gente, agora, né, já demos uma explanada assim no assunto. Vamos cair agora para algo para vocês terem a dimensão desse mercado, né? Então vamos falar um pouquinho mais de dados aqui. Crescimento. Só para ter uma noção. Para você ter uma noção como é que tá é bom mercado. ser uma costureira autônoma se você tiver informação, tá? Para começar a se posicionar no mercado e poder trazer uma parcela do crescimento do mercado para dentro do seu ateliê, para dentro da sua empresa, entendeu? Só se liga nessas informações que elas são bem importantes. Então vamos lá. Aqui são dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, que é a ABIT, tá, gente? É um órgão, né, que estuda isso, né, todos esses dados dessa indústria. E eles estimam que esse ano de 2021, tá? Estamos lembrando que nós estamos em crise ainda, pandemia, né, toda essa questão, e eles estão estimando que o setor têxtil crescerá em torno de 8,3%. Setor têxtil aqui, no caso, seria a questão de maquinários têxteis, tecidos, né, esse ponto. Então, crescerá em média 8,3%, né? É uma estimativa, né? Mas como ele já tem todos esses dados, né? Já é algo assim mais palpável, porque eles acompanham ano a ano, né? Então, eles sabem o que tá rolando, né? Isso ainda dentro de uma pandemia, tá? E numa pandemia. E o setor de confecção, que é a parte de você, costureira, que é transformar, né? É a nossa parte, né? Em produtos, crescerá em torno de 23% esse ano na crise. 23%. 23% é muita coisa, tá?
A gente vai falar agora em números o que é, vocês vão ficar assustados, porque a gente fala, 23% é só isso, meu, credo, não é nada, é um quarto. Não. É muita coisa, É gente. muita coisa dentro de um... Dentro de uma estatística, né? Lembrando que nós somos o quarto produtor de vestuário no mundo, tá? Então a gente tá falando isso sendo o quarto, então 23%, né, sobre isso. E a gente tá ainda nos efeitos e ainda estamos no meio da pandemia. Por exemplo, as vendas diminuíram porque estavam fechados locais, então com isso teve impacto, né, nas lojas. Exatamente, não estávamos recebendo matéria-prima para... falta de matéria-prima, então tem vários impactos e mesmo assim a gente está falando de um crescimento de 23% para a gente ver o poder que a confecção tem no Brasil, né? Não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Todo. Mas aqui a gente está falando dos dados do Brasil, né? Tá, então vamos lá. Seguinte, que em comparação com 2020 também o setor deve gerar 25 mil empregos com carteira assinada, né? Tá, lembrando que com a pandemia tinha tido fechamento de 39 mil empregos, né? Porque com isso acabou reduzindo, as empresas tiveram que ter corte de pessoal, né? Então foi reduzido 39 mil empregos, só que já teve uma recuperação de 25 mil empregos. Então, de um ano para o outro, para ver a força que já tem isso. Já estamos voltando correndo no gás. E agora sim que a gente está gravando esse vídeo aqui, nós estamos no mês de maio, tá? Então a gente está na metade do ano, então a gente já tá... Porque do meio do ano, né, que a gente consegue sentir como o mercado vai reagir. Uma estimativa de produção de 5,81 bilhões de peças, o que significa também 2,09 milhões de toneladas. Milhões de toneladas. Caramba, é muita coisa, né? Meu, é muita coisa, cara. É muita coisa. E aí, vamos lá, vamos só pra gente estar aqui, né, nos dados, nos números. Seguinte, gente, de abril de 2020 até março desse ano, 2021, a gente teve um aumento na demanda de trabalho por costureiras de 84%. Tá, mas você tá falando aqui, mas eu vi que você não falou sobre faturamento. Fala faturamento pra galera. Pulei um dado. Pra saber assim, a gente falou que vai ser 5,81 bilhões de peças que serão, né, produzidas, mas o faturamento, que é a coisa mais importante que todo mundo quer saber, se você conseguir dar só uma raspadinha assim, ó, nesse processo já vai ficar legal. Quanto que é, meu? Fala aí. O setor projeta para o próximo ano faturamento de faturamento 55,3 milhões em manufaturados têxteis e 152,1 bilhão de produto de vestuário. Ou seja, nós estamos dentro desses 152,1 bilhões. Então você, autônomo, se você está preparado, tá? Ou se ainda não está preparado, mas deseja se preparar. Se liga nos nossos vídeos que a gente vai dar um toque para você de como pegar pelo menos uma lasquinha desses bilhões aí. Você já vai ver que vai dar uma melhorada na sua vida. A gente está dando aqui papo de futuro. Que é a questão que até eu estava falando naquele outro vídeo, que a gente tem que atacar por essas duas frentes, né? Exatamente. Que é a questão assim... Não podemos deixar de reivindicar os direitos que nós temos que, né, questão mais governamental, direitos de costureira, reduzir a hora de trabalho e tal. Melhores condições, então sabe? tem isso que a gente tem que fazer. Não ficar sujeitando a trabalhar por centavos. Como se todo mundo falar não vai ter tempo de o cara negociar com outras pessoas, falar não. Quantos vocês vão fazer? Aí a gente começa a cobrar o certo.